Por volta das 7h30 da manhã do dia 16 de junho de 1944, há exatamente 80 anos atrás, no Complexo Correcional de Columbia, George Junius Stinney Jr. foi assassinado pelo governo da Carolina do Sul, lá nos Estados Unidos. A execução se deu em uma cadeira elétrica após o menino ter sido condenado à pena de morte. George foi e ainda é o mais jovem condenado e executado à pena de morte nos Estados Unidos. Ele tinha apenas 14 anos quando pagou com sua vida por um crime que ele não cometeu. Pois é, estamos diante de mais um erro do sistema judiciário que roubou a vida de mais um jovem adolescente negro. Muitos dos que perderam suas vidas dentro desse sistema não chegaram sequer a serem julgados. Quase sempre são executados pela própria polícia. George não. Ele foi levado a um tribunal que se deu apenas ao trabalho de outorgar ao Estado o papel de carrasco e executor. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Confesso que comigo não tá muito legal não, porque pesquisar, roteirizar e gravar sobre o tema do vídeo de hoje foi muito pesado, desanimador e revoltante. Revoltante porque, de certa forma, parece que vivemos presos dentro de um loop diabólico de histórias, de erros e mais erros de todo um sistema judiciário que, de tanto errar no mesmo sentido, já me faz questionar há muito tempo se é só erro ou erro é um eufemismo para um projeto eugenista de genocídio do povo negro. Aliás, para não me deter muito nesse ponto, já quero lembrar que já abordei esse tema em um dos docs lá no canal Meteoro Brasil, que vai estar linkado aqui no comentário fixado sobre essa questão da violência policial. No dia 22 de março de 1944, lá em Alcolu, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, duas amiguinhas, a Betty June Bickner, de 11 anos, e a Mary Emma Thames, de 7 anos, saíram para passear de bicicleta com o objetivo de procurar algumas flores que eram conhecidas como Maypop's Flower, ou Flor da Paixão, que é uma espécie de flor de um maracujá silvestre que era comum naquela região. Elas seguiam pedalando próximo aos trilhos de trem e no caminho elas encontraram o George Stinney Jr., de 14 anos, juntamente com a sua irmãzinha, a Amy, de 7 anos. As meninas pararam e perguntaram se George ou sua irmã sabiam onde encontrar essas flores. Eles responderam que não e as meninas então continuaram o seu caminho. Como elas não retornaram para casa naquele dia, à noite as notícias sobre o desaparecimento delas rodaram a vila e George chegou a comentar com seus pais e com seus irmãos, entre eles o Charles Stinney, que havia visto uma menina ainda de dia com a sua irmã. Na verdade, havia visto as meninas. Seu pai e ele, o próprio George, se juntaram às buscas que estavam iniciando com cerca de 100 a 200 pessoas aproximadamente. No dia seguinte, dia 23 de março, os corpos das duas meninas foram encontrados em uma espécie de vala rasa e larga que fica em uma propriedade de um gerente de uma madeireira, George Burke Sr. E guarde bem esse nome, George Burke. Aliás, para ficar mais claro, nós temos aqui nessa história 4 Georges. E eu vou explicar antes, porque senão de repente vocês vão acabar ficando confusos. Nós temos o George Stinney Sr., que era pai do menino George Stinney Jr., que foi executado. E nós temos o empresário agrícola e madeireiro George Burke Sr. e seu filho George Burke Jr., que trabalhava na madeireira com seu pai. Ou seja, são 2 pares de Georges, 2 Georges pais e filhos aqui nessa história. Outro ponto importante para a gente ter em mente é que foi na Carolina do Sul que começou a Guerra Civil Americana, além de ter sido esse o primeiro estado a se separar dos Estados Unidos em 1861. E em 1944, a pequena comunidade de Alcolu vivia ainda a plena segregação racial, onde os negros moravam do outro lado do trilho de trem que separava a pequena vila em 2 vilas. E havia então, naquela época, uma igreja, uma escola, tudo, um bebedouro para as pessoas brancas, separado, ou seja, havia outro bebedouro, outra escola, outros bancos para as pessoas negras. Voltando à história, como nós dissemos,
As duas meninas foram encontradas na propriedade de George Burke Sr. e foi constatado que elas haviam sido brutalmente mortas com golpes na cabeça que chegaram mesmo até a desfigurar os seus crânios. Junto com elas estava a bicicleta, que estava com a roda dianteira fora do quadro. E por fim, foram encontradas possíveis marcas, possíveis sinais de agressão sexual em uma das meninas. Agora, você pode estar pensando, será que eu já ouvi uma história parecida com essa em alguma outra situação? Tipo, algum filme, sei lá? Pois é, se você assistiu o filme À Espera de um Milagre, talvez você vá se recordar de algo semelhante. Esse filme, ele foi baseado em um livro escrito pelo Stephen King. Então, se você lê o livro ou então assistiu o filme, você vai notar alguma semelhança com o assassinato que levou o personagem John Coffey para a prisão e para a cadeira elétrica. E isso pode realmente não ser coincidência. Embora não tenha sido dito ou declarado pelo autor, o contexto do crime possui tanta semelhança que muitos artigos e blogs na internet dizem que o caso sim foi inspiração para Stephen King escrever a sua obra. Inclusive, a proposital desproporcionalidade entre o antagonismo das compleições físicas do George, que era um menino pequeno e mirrado, e de John Coffey, que era um gigante musculoso no filme. É importante ressaltar que as crianças foram encontradas não só na propriedade de George Burke Sr., como foram encontradas pelo próprio grupo de buscas liderado por George Burke Sr. E, aliás, a partir de agora, para evitar a confusão, eu vou chamar de Burke pai. Então eu vou chamar de Burke pai, Burke filho, e aí o George pai, George filho, eu estou me referindo aos Stinney. Mais tarde, naquele mesmo dia, homens brancos vestindo seus ternos pretos em um carro preto chegaram na casa de George Stinney, onde ele estava somente com seu irmão mais velho, o Johnny, e a pequena Aimee, que, quando viu aquele carro chegando, se assustou e se escondeu dentro de um galinheiro. Charles e seus pais não estavam em casa. George e Johnny foram então algemados e levados embora. Algumas horas depois, na mesma noite, George Stinney pai foi demitido da madeireira onde ele trabalhava. Detalhe, ele era funcionário exatamente de Burke pai. Logo em seguida, ainda naquela noite, foi se formando um burburinho e uma aglomeração de pessoas que estavam até dispostas a linchar os responsáveis pela morte das menininhas. Então George Stinney pai e sua família acabaram fugindo para a casa de seus avós lá em Pinewood, outra cidade. Johnny, o irmão mais velho que foi detido junto com George, que não morava na casa dos pais, ele estava lá só fazendo apenas uma visita, quando foi detido, acabou sendo liberado pela polícia e abandonado mais tarde no meio de uma estrada qualquer lá da região, longe de tudo e de todos. Enquanto a notícia dos assassinatos se espalhavam por Columbia e por Charleston, o vice-xerife de Clarendon, Newman, disse aos jornais que George, 40 minutos após a sua prisão, confessou ter matado as duas meninas. Na confissão, George teria afirmado que matou primeiro a menina mais nova, a Mary, para poder violentar a maior, que era a Betty Jr. George então teria abusado de Betty, a matado e, cerca de 20 minutos mais tarde, teria retornado para tentar abusar dela novamente, mas teria desistido porque o seu corpo já estava frio. George teria usado como arma um desses pinos de ferro que eram usados como se fossem uns pregões que eram usados por toda a extensão da rodovia. Depois da confissão, George ainda teria levado o xerife até o local onde ele teria escondido esse pino de ferro. Um médico chamado Bozar atestou os ferimentos, falou que as meninas ainda tinham o ímã intacto. Mas Betty, a mais velha, tinha leves hematomas ao redor da área genital. Laudo esse que foi utilizado para assegurar a versão de violência sexual. Diante da brutalidade e da pressão dos moradores da região, e também de um advogado que era um senador estadual e ali mexeu seus paninhos, o julgamento de George foi agilizado e, apenas 31 dias depois da prisão, no dia 24 de abril de 1944, um julgamento com menos de 3 horas de duração concluiu os seus trabalhos. E um júri completamente composto por homens brancos deliberou em apenas 10 minutos pela condenação sem recomendação de misericórdia de George. E, logo em seguida, o juiz Philip Henry Stowe
sentenciou George Stinney à morte por eletrocução. Seu advogado, Charles Plowden, um homem branco nomeado pelo tribunal, sequer apresentou qualquer recurso que garantiria pelo menos 1 ano de prazo até a sua execução. Nada mais, então, restou a George senão esperar na prisão pela execução da sua pena em companhia de Wilford Johnny Hunter, um outro jovem, mas desse de 17 anos, que estava preso por andar em um carro que havia sido roubado. Hunter havia tentado fugir da polícia e acabou sendo baleado. Depois de se recuperar no hospital, cumpriu alguns meses de pena na mesma cela que George. E apesar do pouco tempo que eles passaram juntos, acabaram se tornando amigos. Poucas semanas mais tarde, no dia 16 de junho, George foi executado pelo estado da Carolina do Sul. E eu vou poupá-los aqui dos detalhes da execução, porque George era tão pequeno e tão magro que adaptações e gambiarras precisaram ser feitas para que a pena fosse cumprida. E as coisas não saíram tão adequadas quanto deveriam durante essa execução não, viu? Depois, o caso foi rapidamente esquecido e por mais de 60 anos, quase ninguém mais falou do caso de George Stinney Jr. Em 2013, o recém-formado advogado Matt Burgers estava trabalhando em um caso de um homem negro que passou 1 década na prisão, injustamente acusado de ter incendiado um trailer, pois uma testemunha havia mentido e, olha só, confessado que mentiu 10 anos depois. Tomado de um sentimento de indignação, Burgers comentou o caso de injustiça com o seu chefe, que mencionou um caso de injustiça que havia passado pelo seu escritório e que ainda era muito mais grave. A de um adolescente negro condenado à pena de morte por um júri composto apenas de homens brancos. Seu chefe havia estudado esse caso e tinha a certeza da inocência de George, mas como não tinha encontrado nenhuma solução jurídica para reabrir o caso, ele então acabou deixando aquilo no arquivo. E aí ele resolveu passar esse arquivo, um frágil arquivo que continha o caso, para Burgers. Burgers se debruçou então nos documentos que eram, quase na sua totalidade, fotocópias em preto e branco de alguns documentos, de alguns recortes de jornal da época, além de uma outra declaração lá autenticada. Depois de ler e reler os documentos, o advogado acabou encontrando um fiozinho de esperança em um dos depoimentos de Charles Stinney, que era irmão do George. Convencido da inocência de George, Burgers então arriscou o impossível, procurar por esse irmão de George, e ele encontrou. Tanto Charles quanto Aimee, sim, Aimee, aquela irmãzinha que estava com George quando eles encontraram as meninas passeando de bicicleta, estavam vivos e ainda tinham um sentimento de indignação com a condenação do seu irmão. George e as vítimas do caso estavam mortos há mais de 70 anos, o que impossibilitaria qualquer reanálise de prova com evidências físicas, como, por exemplo, o DNA. Da mesma forma, a maior parte das testemunhas do caso já haviam falecidas ou estariam muito velhas. A única carta na manga, e não era lá uma carta assim tão forte, eram os depoimentos juramentados dos seus irmãos que atestariam a existência de um álibi para George. Só para acrescentar aqui, durante o julgamento de George, nenhuma testemunha foi ouvida, principalmente aquelas que poderiam atestar ou serem o seu álibi, que no caso seria sua irmã. Como os seus irmãos também já eram idosos, Burgers não poderia mais perder tempo. Por uma questão de estratégia, Matt Burgers também teve outra ideia: jogar a história na mídia para que a publicidade talvez criasse um clima, uma pressão pela reabertura do caso e também, olha só que interessante, pudesse trazer algum novo elemento, sei lá, alguém podia ligar, entrar em contato e tal. Em alguns dias, o seu escritório começou a receber telefonemas sobre o infame assassinato das crianças de Alcolu. Desde informações sobre policiais terem oferecido sorvete para que George confessasse, até mesmo uma suposta confissão de um possível autor do crime em leito de morte, enfim, muitas histórias ali foram surgindo, mas tudo isso quase boato, especulação que juridicamente não teriam relevância. Só que entre todos esses, teve um homem que entrou em contato com o escritório de Burgers e sua declaração poderia mudar tudo. Quem era esse homem? Um certo idoso chamado Johnny Hunter, de 87 anos. O companheiro de cela de George Stinney Jr.,
tomou conhecimento da tentativa de reabrir o caso e ligou para o advogado e trouxe uma nova perspectiva para o caso. Ele disse que George Stinney Jr. havia dito em vários momentos, até mesmo no dia da sua morte, que ele era inocente. E isso coloca em xeque a confissão de George, que era a única prova mais evidente da sua participação naquelas duas mortes das garotinhas. Em janeiro de 2014, há 10 anos atrás, uma nova audiência com o objetivo de apurar os pedidos de anulação do julgamento de George Stinney Jr. aconteceu, e finalmente os irmãos de George e outras evidências puderam ser apreciadas pela justiça, cujo resultado demorou ainda quase um ano para sair. Mas antes, a gente vai explicar aqui tudo que foi apurado, tanto no processo antigo que gerou a condenação de George, inclusive com os diversos elementos que foram propositalmente ignorados, dados dos peritos criminais que analisaram os laudos e outros elementos do caso. Vamos começar então com a própria declaração da irmã de George, a Amy, que, como nós dissemos, ela não foi ouvida no primeiro julgamento. Amy disse que depois de terem encontrado Beth e Mary andando de bicicleta, ela e seu irmão seguiram o caminho até a casa deles, onde eles permaneceram juntos o resto do dia. Amy disse que seu irmão esteve com ela até de noite, quando ele e seu pai saíram de casa para se juntar às buscas pelas crianças desaparecidas. Amy é irmã de George e ela poderia estar mentindo. Mas uma dúvida permanece. Quem é que viu e soube que as meninas tinham parado para conversar com George e Amy? Vocês já pararam para se perguntar sobre isso? Afinal de contas, alguém precisou indicar o George como autor para que a polícia fosse até a sua casa. Formalmente, essa pessoa nunca existiu. Nem a polícia, nem no inquérito, nem no tribunal, nada, nem no júri foi citado essa pessoa. Então como é que os policiais chegaram à casa de George? Afinal de contas, essa pessoa, ela teria sido a testemunha mais importante da investigação, que indicaria George como um possível autor e depois, é óbvio, claro, teria a confissão do George. Mas essa pessoa não apareceu até hoje. Uma nova testemunha, que foi ouvida somente agora nesse novo julgamento, trouxe também um dado importantíssimo. Francis Batson, um pastor aposentado, participou da busca pelas meninas. Na época, ele tinha 15 anos, mas não foi interrogado nem ouvido por nenhuma autoridade até o dia desse novo julgamento. Batson estava com um grupo de homens que encontrou o corpo das meninas por volta das 7h30 da manhã. Eles tinham avistado a bicicleta e quando eles se aproximaram, perceberam os corpos das meninas caídas em uma vala. Pensando que talvez alguma delas ainda pudesse estar viva, um dos homens do grupo pediu para que Batson descesse e verificasse. Batson disse que não havia sangue no local, mas percebeu que as duas meninas já estavam mortas, pois os seus corpos já estavam rígidos. Outro detalhe importante, não havia no local, além de sangue, nenhuma marca de corpo arrastado, nem pegadas, nem sinais que indicassem ali alguma luta. Depois que ele ajudou a retirar os corpos da vala, George Burke, pai, que liderava as buscas, instruiu Batson a ir para sua casa e depois, em 70 anos, mais nenhuma autoridade falou com ele. Quando nós confrontamos as declarações de Batson com os laudos médicos, uma coisa fica evidente. Os ferimentos na cabeça foram tão brutais e tão violentos que teriam causado uma hemorragia muito grande. Se não havia no local uma grande quantidade de sangue, tampouco rastros ou sinais de luta, era muito provável que as meninas não foram mortas naquela vala, mas sim depositadas naquele local. E como não havia sinais de que elas haviam sido arrastadas, não tinha galho, não tinha marca, não tinha nada, o mais provável é que elas teriam sido jogadas ali dentro. Outro fator apurado no documento que compunha o processo original diz respeito à arma do crime. Como nós dissemos, o xerife disse que a arma teria sido um desses pregos de ferro. No entanto, na medida que o promotor construía sua tese de acusação, a arma do crime também se modificava. Além do prego, chegou a ser mencionado uma ponta de ferrovia ou então uma ponta de cavalete de ferrovia. Ou seja, nenhum instrumento foi apreendido e a possibilidade da arma ser qualquer um desses pedaços que compõem um trilho de trem era apenas uma tese facilmente ajustável, uma vez que você poderia conseguir uma peça dessas
por toda a extensão da rodovia que cortavam as duas vilas. Porém, ao analisar o documento médico, o legista que fez o laudo atestou que as feridas foram produzidas por um instrumento redondo do tamanho de uma cabeça de um martelo. Os peritos modernos que reavaliaram o laudo atestaram que a ponta de um pico de rodovia causaria um esmagamento ao redor da borda da lesão e não seria confundível com a de um martelo. Também disseram que um cavalete jamais produziria fraturas circulares, concluindo a arma utilizada foi um martelo. Por fim, o laudo aponta ainda uma outra inconsistência com a tese acusatória. Em nenhum momento, os laudos acusaram a ocorrência de estupro. As meninas estavam sexualmente intactas e um leve hematoma ao redor da genitália teria sido causado, segundo os novos peritos, pelo uso consistente e regular de bicicleta. No entanto, o médico que depôs no tribunal do júri não foi o mesmo que fez os exames na menina. E esse médico teria dito que sim, teria sido possível que tivesse ocorrido o estupro, mas ele não atestou que teria acontecido de fato. Disse que seria somente uma possibilidade. Um dos dados que mais chamou a atenção de Burgess no seu primeiro contato com o caso foi a compleição física de George Stinney Jr. Como vocês podem ver nessa foto, que é a última foto de George Stinney Jr. caminhando em direção à sala de execução, instantes antes de morrer, George era um garoto pequeno e franzino. No momento em que foi preso, George tinha 1,55 m de altura e pesava 43 quilos. Como é que George, com seu tamanho e peso, teria sido capaz de matar com tamanha violência duas meninas a ponto de provocar deformações em seus crânios? E mais do que isso, como teria sido ele capaz de carregar duas meninas no colo e atirar elas do alto dentro de uma vala? Lembremos, né, que as meninas não foram arrastadas e elas não foram mortas no local onde elas foram encontradas. Todos esses elementos e indícios seriam suficientes para questionar a condenação de George Stinney Jr. E eu acredito que foram. Mas teve um outro fator de natureza procedimental que foi igualmente fundamental para que essa nova apreciação por parte da justiça acontecesse. George Burke pai. George Burke Sr. era um homem branco, rico e influente no pequeno condado. Ele era gerente de operações agrícolas de uma poderosa madeireira que operava naquela região naquela época, a Eiderman Sons Company. Após o desaparecimento das meninas, foi Burke pai que organizou a busca pelos corpos e foi também o grupo de Burke pai que as encontrou em uma propriedade que também pertencia, olha só para quem? Burke pai. Mais do que isso, essa era uma região onde eram depositados troncos de madeira. E até aí, por mais que possam ser muitas coincidências, tudo bem, mas o problema é que não foi até aí. George teria que ser uma das testemunhas do júri, e de fato ele foi. Mas além de ter sido testemunha, George Burke pai também foi jurado responsável pelo inquérito policial que recomendou George Stinney Jr. como autor do crime mais tarde. E além de testemunha no tribunal do júri, além de ter sido jurado no inquérito, ele foi também jurado no conselho de sentença que atestou a culpa de George Stinney Jr. Ou seja, uma das pessoas mais influentes da região atuou na investigação, atuou como testemunha e atuou também como jurado no processo que condenou George Stinney Jr. à pena de morte. E isso, por si só, sem precisar de nenhum outro documento, sem precisar de provas, sem precisar de nada, já seria uma ilegalidade processual que coloca em xeque a integridade do processo penal. É inadmissível que uma pessoa atue como testemunha e jurado, além de ser responsável pelo inquérito que indicou a pessoa a julgamento. Isso, por si só, já é uma ilegalidade que gera uma nulidade no processo. E foi exatamente isso que aconteceu. Em dezembro de 2014, 70 anos após a condenação e execução de George Stinney Jr., a juíza Carmen Millen decidiu que o julgamento não havia sido justo, pois os direitos previstos na sexta emenda da Constituição dos Estados Unidos havia sido violada. Mullen decidiu que a confissão de George possuía vícios e que a prova provavelmente foi obtida mediante coação,
o que seria inadmissível. Além disso, atestou que o seu advogado deixou de apresentar testemunhas, não preservou o seu direito de apelação e que não havia justificativa para que uma criança de 14 anos pudesse ser presa, acusada, julgada e condenada e executada em apenas 80 dias. 83 dias para ser mais exato. Vale ressaltar que uma única prova utilizada pela promotoria com relação à identidade do assassino foi exatamente a confissão, que não foi registrada e não foi assinada, não teve aconselhamento, acompanhamento de pais nem advogados. Diante de tudo isso, a gente pode dizer que a verdade e a justiça prevaleceram? Não, de forma alguma. A anulação do julgamento não representa de forma definitiva a inocência de George Stinney Jr. Na verdade, a decisão da juíza Carmen Millen, apesar de ter sido inédita e ter anulado aquela condenação, foi ainda uma decisão tímida e até certo ponto covarde. Foi uma decisão que buscou ali, sabe, um meio termo, uma conciliação que ainda reflete uma justiça absurda. George Stinney Jr. não foi absolvido. O que aconteceu foi uma anulação do seu julgamento anterior. Em tese, George deveria ser novamente julgado, mas isso não acontecerá uma vez que a juíza negou o pedido por um novo julgamento. Ou seja, ela anulou e deixou como está. Pelos registros oficiais, apesar de todos os indícios mostrarem que seria praticamente impossível George Stinney Jr. ter assassinado aquelas meninas, o caso permanecerá como não resolvido e George, uma vez que não foi absolvido, ainda vai figurar como suspeito. A negativa de um novo julgamento se deu também para que não pudesse levantar especulações sobre um novo suspeito, alguém que não poderia mais ser levado a julgamento, mas que nós vamos apresentar agora. Apenas um disclaimer: não existem provas definitivas ou mesmo consistentes produzidas diante de um juiz que atestem que a pessoa que nós iremos abordar agora foi realmente o autor dessas mortes. Por outro lado, os indícios apontam na direção dessa pessoa com correlações e provas mais palpáveis e coerentes do que aquelas que foram utilizadas para condenar George Stinney Jr. Até porque a única prova contra George Stinney Jr. foi uma confissão nula, obtida mediante tortura ou ameaça. A gente não precisa fazer muito suspense para começar a especular sobre George Burke pai, não é? Sua participação ativa em todas as fases da investigação e julgamento, não sendo parente de nenhuma das vítimas, mostra um interesse desproporcional para condenar um menino negro por um crime que ele não praticou. A mãe de Sonia Eide Williamson era colega de escola de Beth, portanto ainda era uma criança quando esses eventos aconteceram. Mas o avô de Sonia, não. O avô de Sonia sempre repetia para ela que todos sabiam que aquele menino negro não tinha feito aquilo. Sonia se incomodou com essa história e ela resolveu então, por conta própria, começar a investigar o caso. Como ela era parente de pessoas ricas da região e seus antepassados tinham sido membros ativos, inclusive na Ku Klux Klan, ela podia usar esses elementos a seu favor. Sonia começou a visitar pessoas, conversar com quem podia, e nessas interações todas, um nome sempre era citado: George Burke. Mas não o pai, e sim o filho. George Burke Jr. tinha 26 anos quando as meninas foram assassinadas, e ele morreu logo em seguida, cerca de 3 anos depois, em decorrência de problemas renais. Segundo diversos relatos a Sonia, Burke filho era um rapaz problemático e pouco querido. Jesse McCabe, que tinha 96 anos quando conversou com Sonia, relatou que morria de medo de Burke filho e que seus pais não a deixavam chegar perto dele. Jenny Wicks, por sua vez, disse que Burke filho era mulherengo, malandro e propenso a roubar coisas e sair impune. Jenny era filha de um pastor da Igreja Branca de Alcolu. Será que Burke pai teria feito o que fez para
acobertar os crimes do seu filho? 2 relatos indicam que sim. O primeiro deles é o de Amy. Amy disse que logo após terem se encontrado com as crianças, um caminhão de madeira passou por ela e seu irmão. Mas o segundo ponto é ainda mais revelador. Sônia procurou o filho de George Burke Jr. e neto de Burke pai, um senhor chamado Wayne Burke. O Wayne era só uma criança quando seu pai faleceu, então ele mal se lembra dele. Quando Sônia procurou o Wayne, antes mesmo de qualquer notícia sobre a reabertura do caso, ela se apresentou como uma parente distante e que estava interessado na história de Alcolu, inclusive na história das crianças assassinadas. Então Wayne, se sentindo ali confortável, disse o que sabia, que seu pai trabalhava para o avô, dirigia um caminhão e também matava porcos. E o mais chocante veio a seguir. Wayne disse que sua avó, esposa de Burke pai, relatou que no dia em que as meninas desapareceram, elas pararam na frente da casa dela e as convidaram para colher flores de May Pop. Como Wayne, que agora estava contando essa história, ainda era bem novinho, devia ter 1, 2 anos nessa época, e ele estava dormindo, a sua avó não podia deixá-lo sozinho. Então, ela falou que não poderia ir. Mas nesse momento, o Burke filho chegou em casa com o seu caminhão. Ele estava indo a caminho da propriedade deles, aquele lugar onde eles costumavam descarregar toras de madeira. Burke filho, então, ofereceu carona para as meninas, colocou a bicicleta delas na carroceria e elas entraram e foram com ele. Esse teria sido o relato de Wayne Burke a Sônia. Sônia contou essa história no depoimento dela em juízo, mas a juíza ainda assim não autorizou um novo julgamento, como nós dissemos, e apenas cancelou o antigo. Obviamente, quando a questão da anulação da sentença de George veio à tona, Wayne Burke foi procurado pela mídia e negou que tivesse dito essa história, mas ele confessou que tinha conversado com Sônia. É estranho, não é? Sei lá. Na época das Jim Crow Laws, ou seja, em pleno período em que a segregação racial era institucionalizada e legalizada, em que havia assentos nos ônibus, bebedouros, escolas dos brancos separada das dos negros, em pleno período em que os homens negros eram espancados só por olhar para uma mulher branca, eu não sei vocês, mas eu tenho fortes suspeitas de George Wayne Jr. Ou melhor, eu acredito que ele agregue mais indícios e mais provas circunstanciais que Stinney Jr. Mas dado o tempo, a ausência e a gente não ter elementos cabais, como por exemplo um DNA, ou a maioria das testemunhas não estarem vivas, nós não iríamos conseguir ter uma certeza para além da dúvida razoável de que ele foi o autor desses crimes. Mas com relação a George Stinney Jr., esse eu tenho certeza da sua inocência. Eu não tenho nem dúvida. Sabe, aquela dúvida pro réu que era muito fácil de você usar? Não. E apesar da anulação do seu julgamento, o mais próximo que nós poderíamos ter de uma justiça seria se a juíza refizesse o julgamento dele, não precisava levar o Wayne Burke mais, mas refizesse o julgamento de George Stinney Jr. e o absolvesse. Mas essa é só a minha opinião. E vocês? O que vocês acham?